Qual que você acha que foi o grande aprendizado da humanidade? A gente começou a entender que peguete é peguete, namorado é namorado, amigo é amigo, colega é colega, trabalho é trabalho, chefe é chefe. Você acha que teve alguma mudança de comportamento ou você acha que alguma coisa ficou mais acesa durante esse momento, por parte das classes mais altas? Num lugar democrático, só os brasileiros aceitam viver com tamanha desigualdade como a gente vive aqui. Quando acabar a pandemia, a gente vai descobrir que a gente nem precisava de tantos amigos assim? A lista de casamento vai ficar menorzinha? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Já viu como é caro fazer uma festa de casamento? Nosso entrevistado de hoje transforma o que vê em estudo social. Suas análises vão de positivismo à tão falada cultura do cancelamento. Ele é antropólogo e está com seu conteúdo no UOL com o podcast Caoscast e também na rádio CBN Michel Alcoforado. Seja bem-vindo, meu querido. Oi, Bruno. Feliz de estar por aqui, hein? Obrigado pelo convite. Muito bem. A gente estava começando aqui falando que você é antropólogo e na antropologia tem uma máxima, né, que é que todo mundo aprende socialmente. A gente nasce meio que zerado e a gente vai aprendendo socialmente e a gente vai construindo o nosso ser, né? E agora a gente teve esses 2 anos quase, né, de vida em comum aí, de estranheza, né, da pandemia. Qual que você acha que foi o grande aprendizado da humanidade? Ufa. Olha, o ser humano ele só chegou até aqui depois de tanto tempo, de tanta merda que fez, porque foi capaz de ter uma capacidade de adaptabilidade que nenhum outro animal tem, né? E se adaptar, mas mantendo ainda a existência, a força da espécie. Nesses últimos 2 anos, eu acho que foi um teste forte, hein? O pessoal ficou um pouco em dúvida se valia a pena continuar sobrevivendo, porque o desafio que se apresentou foi completamente novo, né? Eu estava falando de um mundo de um intenso fluxo de pessoas indo de um lado a outro, a gente tendo que trocar passaporte, óbvio, pensando numa bolha aqui, né? Tendo que trocar passaporte por conta da quantidade de carimbos que tinham nas páginas, nunca foi tão barato viajar de um lugar ao outro, os negócios bombando, né? As pessoas entendendo que estar conectado com o mundo era uma das molas mestras desse novo jeito que a gente tinha inventado de uns anos para cá, e aí vem a pandemia e coloca todo mundo dentro de casa. Acho que o ponto fundamental em termos de aprendizado foi a capacidade da gente entender que é possível ficar junto, apesar de estar separado, né? A pandemia coloca muito desde o começo um crescimento vertiginoso, muito forte, na medida que o vírus se apresentava em cada país, do consumo de pacote de dados, de compras dentro de e-commerces, da quantidade de encontros que a gente foi obrigado a fazer dentro do virtual, a compra, inclusive, da satisfação dos seus desejos sexuais, né? O povo começou a entrar de cabeça dentro do OnlyFans, dentro dessas plataformas de sexy texting, por aí vai. Então, acho que o desafio foi a gente entender que era possível ficar junto, apesar de estar separado. E isso é uma revolução, porque, como você bem colocou, a gente se inventa, enquanto ser humano, a partir do contato, da cópia, da mimesis, da observação dos outros e da interação com os outros, ajudando a gente a dizer quem a gente é também. Nesse processo, o que o povo foi obrigado a aprender é como é que faz isso pela internet, como é que faz isso pelas plataformas digitais, como a gente se inventa, se vende, se diverte, se cansa, trabalha e resolve ali boa parte dos nossos dilemas cotidianos pelas telas. E aí eu acho que isso deu uma bagunçada. Você sabe que é engraçado que você estava comentando agora da necessidade por essa nova demanda de consumir conteúdo sexual, consumir pacote de dados e outras coisas para a gente poder se reinventar e até suprir umas carências que a gente teve por estar muito isolado. A gente falava isso dos japoneses, né, dos asiáticos, e agora a gente está fazendo isso também, tá vendo? Você vê que é bizarro, né? Gente está fazendo igual. Eu me lembro que em 2019 eu fui para o South by Southwest, que é uma das principais feiras de inovação e criatividade do mundo, que há nos Estados Unidos, na cidade de Austin, né, no meio do Texas. E aí foi super interessante, porque lá tem aquela parte que tem toda a feira, depois você vê as palestrinhas, demonstração de produtos tecnológicos e coisas que vão bombar. E tinha lá a tal da mulher holográfica, que era uma reprodução que fazia muito sucesso já no Japão e alguns países asiáticos, de uma personagem holográfica, né, só uma imagem, que ficava do lado da cama
e que no Japão até um rapaz lá decidiu casar com essa holografia. Em 2019, aquilo pareceu uma loucura para mim, né? Eu disse, mas como é que é possível alguém casar, alguém estabelecer relações de sentimento, alguém se apaixonar por algo que não tem a materialidade do corpo? E a gente vem vendo cada vez mais isso desde o começo da pandemia para cá. No começo de 2020, o corona já tinha aparecido na China, mas ele não tinha se espalhado pelo mundo ainda. Em janeiro, eu estava em Seul, na Coreia do Sul, fazendo uma pesquisa. E quando eu fui lá num dia, num entretenimento lá do show lá do BTS, que é uma banda de K-pop, né? E aí, quando eu fui para a banda, eu comprei o ingresso, eu não tinha me dado conta que era um show holográfico. E eu também fiquei perturbadíssimo, porque eu queria descobrir, caramba, o que faz, né, um país inteiro parar em torno de uma banda? A banda BTS... E pagar caro ainda, né? Caríssimo, né? O BTS ele representa 0,5% do PIB coreano, é dinheiro pra caramba, uma banda. E aí, eu fui naquele negócio e vi um show holográfico do BTS. Fiquei muito desanimado e muito desapontado. Dizendo, eu não vi o show do BTS. Não consegui entender. Mas tem o meet and greet também? Você fica ali abraçado com o holograma? Não tem isso, não. Não tem isso, não. Mas a loucura é que eu vi aquela multidão lá, batendo aqueles negocinhos iluminados, fazendo a coreografia, com um monte de holografia no palco, e eu dizia, mas não estou entendendo essa alegria toda. O ponto é que a gente estava acostumado, né, a achar que toda a interação, todo o contato com os outros, só era possível se levássemos em consideração a materialidade dos corpos. E a pandemia ensinou para a gente que não precisa, né? A gente ama quando o Gilberto Gil, o Caetano, a Gal, a Maria Bethânia, o Wesley Safadão fazem lives e agradece a Deus que eles ainda estão fazendo live. A gente trabalha por meio dessas tecnologias que permitem que a gente continue recebendo lá o cascalho no final do mês sem nenhum problema. A gente tem a chance de encontrar os amigos, mandar beijo para não sei quem, né, se divertir, fazer um montão de coisa por algo que é muito pior do que a holografia que eu vi lá do BTS, mas funciona. Então, esse tipo de aprendizado, eu acho que é a principal questão que fica daqui para frente. É porque, de certa forma, a gente acha que aquilo que está atrás do vidro, esse virtual, ele realmente existe do outro lado, né? Então, é o que, de repente, move a gente. Mas, Bruno, eu tenho dito que o principal dilema e a principal dificuldade foi que antes a gente entendia que tudo que era digital era o real piorado. Então, se estamos aqui gravando digitalmente, eu na minha casa e você na sua, a gente ia começar essa reunião antes da pandemia, batendo num ponto que era o seguinte, Bruno, olha, na próxima a gente se encontra, é muito melhor, aí você teria que gastar uma grana para fazer um estúdio, você teria que gastar uma grana para contratar não sei quantas câmeras, você teria que gastar uma grana para botar uma iluminação maravilhosa, não sei o quê, porque se a gente tivesse que fazer via plataforma digital e dizer, vamos fazer porque não tem jeito, mas o melhor mesmo é se a gente possa fazer no real. E era assim com tudo, né? Reunião. Quantas e quantas vezes? Você fazia reunião online? Mas melhor se fosse ao vivo. Era assim com tudo, né? Com show, com namoro, com sexo, com tudo. Qualquer coisa. E o que eu observo agora, que é com muita clareza, não é que a gente vai abandonar o real. Pelo contrário, com a vacininha no braço, acho que todo mundo vai voltar com muita força voltar a encontrar. Só que a gente vai entender que nem tudo precisa de encontro. E que nem todo show precisa ter a banda real. Que às vezes a principal entrega do show não é o cara lá na sua frente, é a integração que você tem com o público, que o show holográfico do BTS conseguia fazer muito bem. Então, essa redimensionação, esse redimensionamento das coisas, a pandemia fez muito bem. Muito bem, eu quero aproveitar que você falou de relações, e aí eu quero pegar um dos seus episódios do Caoscast, em que você fala das relações no futuro. E aí tem uma parte muito legal que eu tava ouvindo que falava que a amizade é um job. Para quem não ouviu você, eu vou explicar. A amizade é um job no sentido de que dá trabalho, precisa dar atenção, precisa cultivar. É como aquele peixinho que você precisa ficar alimentando no aquário, senão ele morre, né? E a gente, na pandemia, a gente descobriu que a gente não precisa de tantas amizades assim, as relações elas ficaram um pouquinho mais frias, e tinha gente que nem amigo era, né, na verdade, era só um coleguinha que você encontrava por mero acaso, por conta da rotina do trabalho também. E isso parece muito material, né, porque
Eu conversei com o Abu Janra no começo desse ano e ele falou que ele, por ficar em casa há muito tempo, ele descobriu que ele não precisava de tantos pares de sapato que ele tinha no armário, né? E você acha que é isso? Quando acabar a pandemia, a gente vai descobrir que a gente nem precisava de tantos amigos assim? A lista de casamento vai ficar menorzinha? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Já viu como é caro fazer uma festa de casamento? Eu acho que esse é o principal aprendizado da pandemia. Ter amigo dá trabalho demais, né? E a gente tinha uma clareza de que todo mundo que, de certa forma, você convivia com alguma frequência, pela quantidade de vezes com que você convivia, automaticamente aquelas pessoas elas eram seus amigos. Ou, por exemplo, pela oportunidade ou pela conveniência de alguns momentos que a gente era obrigado a se encontrar, naquele momento você aceitava que aquela pessoa era sua amiga. E o que a pandemia fez foi acabar com isso, né? Ela botou o joio no lugar do joio e o trigo no lugar do trigo. Há um ponto muito decisivo na relação de amizade, que é uma capacidade que a gente tem que desenvolver de primeiro aceitar o outro como ele é, né, no ponto positivo e no ponto negativo que ele tem, mas de cultivar essa relação com trocas. E essas trocas são muitas das vezes desiguais, né? Você às vezes vai encontrar teu amigo porque tu não está com a mínima vontade de encontrar ele, mas ele precisa. E aí, do outro jeito, quando chegar a sua vez de precisar também, ele também vai te encontrar no momento que você precisa. E ele não está nem aí para os seus negócios, mas ele vai pela amizade. E o mesmo se dá por presentes, né? Quantas e quantas vezes, por exemplo, no Natal, nessas datas mais comemorativas, você foi obrigado a comprar um presente para a gente que você não queria dar presente, né? Amigo secreto. Isso impactou tudo. Isso impactou tudo. Desde a família. Tinha o moço de Natal, toda a família se reunia, a sua mãe era obrigada a comprar um ovo de Páscoa para o sobrinho do sobrinho do sobrinho dela. Mas a criança vai estar lá. Ou você era obrigado a comprar um presente para o seu tio de terceiro grau, que você só vê ele num ano, e ele pergunta aquela coisa clássica do pavê, e você odeia ele, mas você era obrigado, porque era família. E o que acontece é que a gente diminui os amigos e diminui as trocas de presentes também. No aniversário você precisa dar... Não precisa, né? Não precisa, né? Precisa comprar no Natal, não precisa, né? Não precisa. E aí você define quais são os seus círculos de amizade que verdadeiramente eles estão dentro da categoria amigo. É como eu dizia, a pandemia gerou esse redimensionamento dessas relações também. A gente começou a entender que peguete é peguete, namorado é namorado, amigo é amigo, colega é colega, trabalho é trabalho, chefe é chefe. A gente, num ambiente marcado pela pessoalidade e por uma dificuldade grande de entender que nem todo mundo é da família, nem todo mundo é teu amigo, nem todo mundo está no teu coração. Acho que os brasileiros puderam perceber quem era quem. Isso mudou tudo, né? Você acredita que 2 anos foi suficiente para esse reaprendizado todo? E a gente não viu nem o começo dessa brincadeira. Porque pandemias, elas são como traumas, né? São eventos traumáticos dentro de uma cultura. Elas se inscrevem nos nossos corpos, nas nossas mentes e na nossa cultura e na forma como a gente vive e continuam revelando seus traços independente do momento, independente da vacina. Eu acho que esse é que é um ponto fundamental que a gente não pode deixar de lado. Nova York, que é a cidade que não dorme, não fica 3 meses fechada completamente e as pessoas, só porque agora tem vacina, elas saem na rua e a vida continua igual. Você carrega essa experiência junto com você, né? Você não foi obrigado a, da noite para o dia, levar seu escritório para dentro de casa, ficou um tempão preso dentro de casa, com medo de pegar o jornal na porta, e depois, só porque você tomou a vacina, você tem lá o jornal na porta de novo, tudo volta igual. Você não volta igual para o mundo. O mundo não vai estar organizado da mesma forma, mas mais do que isso, nós não estamos organizados da mesma forma. Até mesmo nos lugares onde a abertura já é um sinal claro. Vamos pensar em Nova York. Nova York você já não tem mais a menor necessidade de usar máscara. Você tem casos que hoje, se eu não me engano, giram em torno de 7 casos de morte por dia por conta do novo coronavírus, o que não é nada numa cidade que já bateu o recorde de 850 casos em 24 horas. Mas Nova York não é a mesma. E não é a mesma por quê? Primeiro, pela migração. Se eu ganho o salário de Nova York, eu não preciso morar em Nova York, que é algo que a gente já está vendo em São Paulo, né? Eu, na minha empresa,
eu tenho gente do Maranhão. E nunca na minha vida, eu nunca que fui ao Maranhão, pensei em contratar gente do Maranhão. E essas pessoas do Maranhão, que estão lá no Maranhão, trabalhando na minha empresa, nunca pensaram em se mudar para São Paulo. E agora trabalham numa empresa em São Paulo. É verdade. Então, migração é forte. O segundo ponto importantíssimo é a relação com o mundo do trabalho, né? Vai redefinir a nossa ideia, que era a ideia de fuga dos cérebros, sabe? Que era uma questão muito importante para o governo. Você formava a gente aqui, essas pessoas depois, quando elas estavam na fase produtiva, elas migravam. A fuga de cérebro, ela está aqui agora. As empresas americanas do Vale do Silício, que precisam de mão de obra qualificada, já estão contratando em dólar profissionais em outros lugares. Eu tenho amigos brasileiros que moram na Alemanha e trabalham para o Facebook de Londres. Em casa, na Alemanha. Estão pensando se vão se mudar para Londres ou não, estou em dúvida. Comparando, qual é a maravilha de você ganhar em libra, gastar em euro numa cidade que é muito mais barata do que Londres? E que vida é essa que eles querem? Então, isso muda, isso não vai voltar mais. O homeschooling, né? É certo e notório que a escola é um lugar importantíssimo e que as crianças precisam voltar para a escola, porque a escola é muito mais do que só conhecimento, a escola é um espaço de sociabilidade decisivo na construção do nosso eu, mas será que elas vão voltar todos os dias? Os prédios na Faria Lima. Você está investindo aí em prédio na Berrini, que é um espaço aí, né, de prédios comerciais e corporativos em São Paulo. Relativamente caro, né? Com dificuldade, né? Com dificuldade. Eu mesmo tenho uma empresa de poucos funcionários, 40, 50 funcionários. A gente saiu de uma casa de 150 metros quadrados para um estúdio, que é onde eu gravo as aulas, as palestras que dou. Só isso, um estúdio. Uma redução de mais de 90% no preço do custo do aluguel. Então é um pouco isso, assim. Voltaremos. Isso não quer dizer que amanhã eu não possa decidir ter de novo um escritório grande. Posso ter? Posso. Mas não vou ter do mesmo jeito. Porque é igual trauma, sabe? É aquela dor de cotovelo do primeiro amor. Você leva aquilo pro resto da vida. Não tem como. Pode se apaixonar de novo, pode ter esquecido, pode não sei o quê, mas aquilo tu leva pro resto da vida. Ô, Michel, você sabe que a primeira vez que eu vi um conteúdo seu foi num vídeo que você comparava os novos ricos e os velhos ricos. É um vídeo do YouTube, já tem um tempo isso aí, né? Esse estudo que você fez. Você é magro. Nós todos engordamos, fique tranquilo. Bom, é bem interessante esse estudo e saiu recentemente um dado de que as classes mais altas tiveram um impacto mais positivo na renda deles, né, com essa retomada da economia depois da pandemia. Aí eu queria saber, você voltou a analisar essas pessoas, você acha que eles mudaram alguma coisa? O rico, ele só mostrou quem ele era? Não estamos demonizando o rico, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Não, estamos trabalhando para ficar rico também. Você acredita que... Oi? A gente está trabalhando para ficar rico. Estamos querendo ficar ricos, exatamente, para não precisar mais trabalhar, né? Você acha que teve alguma mudança de comportamento ou você acha que alguma coisa ficou mais acesa durante esse momento, por parte das classes mais altas? Eu estudo mais ou menos uns 10 anos os ricos no Brasil, né? O tema da minha tese de doutorado, eu passei 6 anos viajando pelo mundo com os ricos tradicionais no Rio e em São Paulo, com os novos ricos também, nessas duas cidades, tentando entender um pouco esse jeito brasileiro de ser rico, que não é só pelo dinheiro que você tem na conta bancária, é muito mais do que isso. O que a pandemia faz é que a pandemia revela o Brasil que ele sempre foi, né? Esse aqui é um país marcado pelas desigualdades e o que a gente vai observar agora é que os ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E essa é a grande questão que a pandemia vai deixar em termos da pirâmide censitária, né? Da pirâmide socioeconômica brasileira. O que não é um problema para a gente. Bruno, você sabe que tem vários estudos de sociólogos importantíssimos, né? Mostrando que a questão da desigualdade de renda ela está presente em toda e qualquer sociedade humana. Tá? Então, mesmo naqueles lugares que você não tem o dinheiro como ponto fundamental das trocas, a desigualdade está posta em todo e qualquer lugar. O que diferencia uma sociedade de outra é a percepção de quanto desigual essa sociedade aceita ser. Então, por exemplo, tem desigualdade aqui em Dubai, tem desigualdade aqui e na França, tem desigualdade aqui em Israel, mas a sociedade brasileira aceita um gap entre os mais ricos e os mais pobres como nenhuma outra sociedade. O abismo é muito maior. O abismo é muito maior. Sim.
A gente é o lugar do mundo democrático onde há a maior disparidade entre 1% e o resto da sociedade. A gente só perde para o Catar, que não é uma democracia, uma sociedade que foi inventada por conta, né, de uma determinada família com detenção daquele espaço e das benesses das riquezas naturais daquele país. Agora, num lugar democrático, só os brasileiros aceitam viver com tamanha desigualdade como a gente vive aqui. E aí, né, nesse contexto pós-pandêmico, onde as desigualdades aumentam, os brasileiros estão confortáveis, os ricos brasileiros também. Eles estão achando que é mais do mesmo. E o que me dá bastante medo, e eu acho que chama bastante atenção aqui para essas dificuldades que a gente vai enfrentar daqui para frente. Hoje, o Brasil ele tem, em média, 14 milhões de desempregados. E essas pessoas elas não vão se inserir de novo no mercado de trabalho. Esses 2 anos, né, que vivemos aqui no Brasil, foram 2 anos de um intenso processo de digitalização da economia. Né? Não só pela valorização e crescimento de negócios digitais, mas também por uma necessidade dos consumidores e dos trabalhadores se adaptarem a esse meio onde as telas é que mandam. Num país com mais de 40 milhões de analfabetos funcionais, num país com mais de 15 milhões de analfabetos, num país onde 100 milhões de pessoas têm acesso precário ou nenhum à internet, num país onde a gente ainda tem 40 milhões de pessoas que nunca entraram na internet, essas pessoas que estão desempregadas, elas vão deixar de se inserir no mercado de trabalho e vão virar aquilo, né, que o Harari, aquele historiador israelense, chama dos inúteis. Elas desistem, né? E saem da lista dos desempregados, né? Porque elas desistem de procurar emprego, né? Desistem, porque não tem escolha, né? Então pense você, o prédio corporativo da Berrini, ele não precisa mais daquela quantidade de secretária e segurança que tinha, dado que o fluxo e o movimento ali diminuiu e o empresário vai precisar diminuir custos. Nesse processo, certamente, a entrada da Berrini, que já estava minimamente sendo controlada por biometria, reconhecimento facial, processos de vigilância por câmeras da segurança, não vai recontratar essas pessoas. E elas farão o quê? Dado que elas só sabem esse tipo de trabalho mais relacionado ao contato físico e ao contato direto com outros. Não vão. O cara do banco, né? O Brasil, ano passado, bateu 60 milhões de contas digitais. Pela primeira vez na história, a gente tem mais conta digital do que conta em banco tradicional no país. As agências vão começar a fechar. O segurança da porta do banco, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? É verdade. Né? A recepcionista vai fazer o quê? O boy vai fazer o quê? O moço do cartório, daqui a pouco, quando o blockchain estiver resolvido, ele vai fazer o quê? Então, é sobre isso que a gente está lidando agora. Esses 14 milhões que hoje ainda estão à procura de emprego têm grandes chances de desistirem, porque vão perder boa parte da chance. Agora, o problema não é essas pessoas ficarem fora do mercado de trabalho. O problema é a gente achar que isso é normal. E isso que é a questão, né? Em nenhum lugar do mundo a gente acha que esse gap de separação entre pobres e ricos é normal do jeito que é aqui. E não é demonizando a riqueza, não. Acho que todo mundo tem que ser muito rico. Mas o que a gente não pode aceitar é que, em países como a França, como Israel ou como Dubai, a diferença numa empresa entre o maior salário do CEO e o menor salário gira em torno de 35 a 50 vezes. Então, o CEO da empresa ele ganha de 35 a 50 vezes a mais do que o pior salário da organização. No Brasil, esse número gira em torno de 400 vezes, 500 vezes. É só sobre isso que a gente tem que pensar, assim. Michel, eu vou fazer um intervalo e a gente já continua nosso papo, tá bom? Olha o próximo vídeo. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Lamentavelmente, você é dessa geração cringe. Os especialistas já falam de um colapso ambiental próximo. E isso não é culpa da máquina a vapor, a máquina a carvão que a gente inventou em 1760, no começo da primeira Revolução Industrial. Isso é culpa do capitalismo que a gente inventou há 30 anos atrás. E quem assiste a gente deve falar, esses comunistas aí, por favor, vai pra Cuba.